pessoas com quem Deus conecta o coração. Então, o pastor Marcos falou de mim pro pastor Henrique, e daí assim a gente se aliançou com essa igreja, com essa família. Eu sou muito abençoado aqui, eu estou feliz de verdade. Meu irmão, eu tenho muito serviço, e o Alan, que está aqui por perto, me conhece. Eu sou uma pessoa assim, muito agitada, eu tenho pouca energia para fingir as coisas, sabe? Então, a minha agenda hoje é uma agenda assim, muito intensa, mas ela tem que levar alguma coisa para alguém, trazer alguma coisa para eu levar também para a minha igreja. Então, quando eu fico implorando para vir pregar em Lagoa da Prata, não é só porque eu tenho pouco serviço lá, não, é porque aqui é um lugar onde meu coração é cuidado mesmo, onde eu sinto o Senhor, onde eu me encorajo, me animo, me inspiro. Eu vou parar de puxar saco também dos outros, eu vou pregar. Gênesis 21. Deus chamou Abraão. Eu vou ser bem. Cadê meu cronômetro? Está aqui. Deus chamou Abraão. Pode mexer no cronômetro? Só na posição. Pode. Deus chamou Abraão no capítulo 12. Fala com ele: você vai sair. Você vai. Jovem, você tinha que fazer uma foto na hora que eu estava chorando. Foto chorando engaja demais. Aí fica chorando à toa, a gente chora, não precisa nem para fazer uma foto. Deus chama Abraão no capítulo 12, fala assim: você vai sair, vai para um lugar que eu vou mostrar a você, vou abençoar você. Deus não tinha um plano só para Abraão, Deus tinha um plano que incluía o futuro de muitas nações, incluindo o nosso futuro. Abraão obedece à voz de Deus e sai, mas ele é um ser humano. E ele toma decisões acertadas, decisões erradas, ele crê, ele duvida, ele avança, ele para. E ele chega no capítulo 21 de Gênesis, num episódio que é posterior ao fato quando ele já acha que não vai conseguir gerar um filho, e Sara, a esposa dele, fala assim: bem, a gente está velho e eu até consigo gerar, porque a mulher gera enquanto vive, mas você está nessas condições. Então, pega Agar, nossa serva, que eles tinham adquirido como escrava quando eles passaram pelo Egito, e vieram alguns escravos, que era um sinal, inclusive, um sinal de como ele enriqueceu no Egito. Então ele não traz só gado e especiarias e esse tipo de riqueza, ele traz também escravos, servos. Agar está no meio. Sara fala: então tenha um filho com ela, porque a gente assegura a descendência. Abraão, morrendo de achar ruim, disse assim: olha, Sara, já que você está insistindo tanto, eu vou ter que pegar Agar. Não queria, mas, e dá aquele B.O. todo, porque nasce Ismael, que vai gerar a nação, não é uma nação, vai gerar um povo que Deus avisou que viveria em hostilidade, em oposição à descendência de Isaac por toda a vida. Hoje nós estamos vendo isso na prática. Agora à tarde, início de segunda-feira, em Israel, o Irã está atacando Israel com drones. Israel e os aliados, nesse momento, já interceptaram mais de 100 drones, 100 mísseis lançados por meio de drone contra a nação de Israel. Um problema que não é geopolítico apenas, um problema que não é econômico apenas, um problema que não é territorial apenas, é um problema
que é um problema espiritual, tem a ver com o plano eterno de Deus, tem a ver com a raiz da desobediência. Algumas desobediências criam problemas maiores do que outras, consequências piores do que outras. Aqui Ismael já está crescidinho, Isaac também já nasceu, está crescidinho, e a gente tem agora uma família que tem o menino. O versículo 8 diz assim: o menino, vai contando no dedo assim, ó. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, eu estou colocando como dois, vocês vão entender por quê. Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, nós já contamos aqui, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo dele, de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolveu um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Eu quero falar aqui rapidamente, eu vou tentar realmente ser rápido, sobre esse ambiente da família. Nós estamos celebrando não apenas o passar de um calendário institucional, não é a cronologia da existência de um CNPJ, tem uma família sendo gerada, tem uma família crescendo e se multiplicando aqui. E quando a gente fala em família, dá uma ideia meio romântica, a gente tem uma ideia às vezes meio romântica da coisa. E se a gente não prestar assim bem atenção, a gente se engana com essa coisa de família. Família é um negócio bom, amém? Negócio bonito, amém? Mas um negócio problemático, irmão. Amém? Família é um negócio problemático. Porque você tem a família e você tem sua esposa, já é problemático. Depois vem os meninos, mais problemático ainda. Depois vem os cunhados, vem tia, vem... Isso vira, meu irmão, um problema. Mas Deus nos ensina muito no ambiente de família. Não tem nenhum lugar onde Deus trata o nosso coração mais que família. A única instituição que Deus criou, Ele mesmo, é a família. A família biológica e a família espiritual. Ele cria a família biológica e depois insere a família espiritual. Aqui nós temos uma família problemática. E aí aqui a gente contou quem é da família. E eu quero tentar identificar com você quem são os membros da família e como a gente trata cada um desses membros da família. E eu queria começar falando dos meninos. Toda família tem que ter menino. Amém? Você está casado aí há muito tempo, você tem que fazer uns meninos. Porque menino é coisa boa. E tem todo tipo de menino. Lá em casa são 3. Você tem um menino padrão Bela, educada, delicada, conversa assim gentilmente, pede licença, joga o lixo no lixo, faz tudo bonitinho. E você tem o filho padrão Tito, que se funcionasse inteiro, ninguém sabe o que ia dar. Deus, por sabedoria, deixou funcionando só a metade, para a gente dar conta. Aqui tem 2 meninos. Você tem Isaac. Isaac são os filhos bons, que a gente considera bom. É o filho prometido.
É o filho que a gente pediu para Deus. É aquele que chega na igreja, ele converte, parece que ele é crente há 50 anos. E ele já chega e ele já quer entrar no ministério para trabalhar. E ele já quer ser um voluntário, ele já dizima, e ele faz propósito, ele ama o pastor, e a família dele honra a pastora. Ele é aquele filho que o pastor falou assim: gente, aquele dia que Deus falou que ia me mandar alguém, é esse aqui, ó. Já olha para ele, já enxerga um pastor pronto. Ele já abre uma célula na casa dele, começa a multiplicar. Ele é resposta de oração. Ele ajuda a resolver conflito na igreja. Ele é aquele filho que todo mundo quer. Isaac é um menino muito bom. E tem um menino, Ismael, que é um menino problemático. Que é um menino que chega, que na hora que ele chega você fala assim: meu Deus, como é que eu faço para esse menino não ficar aqui? Porque vai dar problema esse menino. Ele foi gerado de um jeito estranho, ele tem um discipulado esquisito, ele tem um temperamento ruim, a circunstância que ele chega é turbulenta, a presença dele causa incômodo, causa controvérsia entre os irmãos, e ele gasta uma energia para você ter que controlar ele no meio dos outros, que ele fala o que não deve, ele pirraça os outros, ele tenta desanimar os outros. É o Ismael. Os meninos de todo jeito que tem, na casa, na família. E está aí, é os meninos. E tem que ter menino mesmo. Porque a gente fica tentando combater os meninos na igreja, mas só vai ter adulto se tiver menino. Não pode ficar menino pro resto da vida. Os meninos têm que crescer. Mas tem esses meninos. Nós estamos querendo construir filhos maduros. Isaac precisa ser cuidado, protegido. Ismael precisa ser tratado. Só que tem filhos que você não consegue tratar o coração dele. Você não consegue acessar o coração dele. Eu ficava... Já tem que chamar de pastor Maciel ou pode falar só Maciel ainda? Porque tem que ter a reverência, né? Tem aquele... Até tremi diante da sua presença, perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? Eu estava indo tão bem, gente. Deixa eu falar aqui. Me ajuda aí, gente. Porque o que está escrito aqui também está bagunçado. Já era. Tá, aí tem Ismael. Pronto, tem os dois lá. Porque também já deu o que tinha que dar esses meninos. Agora, Ismael, você não acessa o coração dele. Ele não se rende ao ambiente da casa. E é por isso que Deus diz de maneira esquisita para Abraão: deixa o menino ir. A gente tem que deixar o menino rodar, e às vezes tem que deixar o menino ir. Sabe por quê? Porque tem filhos que só o deserto trata. E aqui eu quero lançar uma palavra esquisita, mas eu sei que é uma palavra do coração de Deus para essa igreja. Quando Deus lança filhos ao deserto, a gente tem que ter muito cuidado com como a gente lê essas situações, interfere nessas situações. Porque tem filhos que não sabem ser criados, ou cuidados, ou tratados na abundância. Então Deus os leva à escassez. Tem filhos que não são tratados na liberdade. Deus então os expõe a um tipo de escravidão. Filhos que não sabem ser tratados no ambiente de amor, então Deus os expõe a certas hostilidades. Porque Ismael só sabe ser tratado no deserto. Tem os meninos, e a gente tem que saber cuidar e tratar desses meninos. E tem Sara. Sara é a mãe.
Mas Sara também tem uma dificuldade, porque Sara está dentro de uma promessa de Deus, e Sara não confia que Deus a incluiu na promessa. Quem é mulher aqui, diga amém. É muito interessante você, mulher, entender o lugar que Deus colocou você, as promessas que Deus colocou para você, o potencial gerador que você tem. Homens são impulsionadores, mulheres são geradoras. Homens geram pouca coisa. Os homens apontam o destino e plantam o destino na mente, no coração, e fazem, e ativam e destravam esse potencial gerador que a mulher tem. Só que Sara começa a duvidar que ela está na promessa, que ela vai participar da promessa, que ela vai gerar pela promessa. O que ela começa a fazer? Rir da promessa. Só que olha aqui para mim, enquanto Sara está rindo, Agar está gerando. Porque quando Sara não ocupa o lugar dela na promessa, ela abre porta para Agar. E Agar chega, Agar tem também um problema, mas Agar chega e traz problema com ela. E o que ela gera, traz muita dor. E aqui é uma situação desafiadora, porque muitas vezes nós geramos com Agar algo que a gente quer que Deus mate depois, porque no desejo nosso é assim: agora Ismael já chegou, ou Isaac já chegou, bora dar um jeito de matar Ismael aqui, porque a gente resolve o problema. Deus diz: cada um com seus problemas. E tem coisa que a gente gera que a gente tem que ter muito cuidado com o que você gera, meu irmão. E aqui deixa eu lançar uma heresia brabíssima aqui. Dependendo da palavra que está sobre você, tudo que você gera é produtivo, até os problemas que você gera. Porque quando, você está me entendendo? Amém? Você está me vendo aqui? Quando sai é problema. Quando Ismael é gerado, Ismael não é uma promessa, Ismael é um ajeito, Ismael é um atalho. Mas quando ele está crescido, o que Deus diz para Abraão? Ele também vai crescer e vai multiplicar. Por quê? Porque ele é da sua semente. E qual que é a promessa de Deus para Abraão? Você é uma semente poderosa, Abraão. Você vai frutificar, você vai gerar muitos filhos. Você tem que ter cuidado com o que você gera, meu irmão, porque dependendo da palavra que está sobre você, você coloca o seu potencial gerador para o mal. Amanhã você volta para o caminho certo. Amanhã Isaac nasce, só que Isaac não pode crescer do jeito que ele tinha que crescer, ele não pode ser protegido do jeito que ele tem que ser protegido, porque o Ismael que você gerou agora tem que concorrer com Isaac. Então Sara é essa que ri enquanto Agar está gerando. Ela quer buscar atalhos, ela quer resolver os problemas de Deus, ela quer se atravessar nos problemas de Deus. Mas você tem também Agar. Eu disse que Agar é uma escrava. E Agar não vai para a casa de Abraão porque ela pediu para ir. Nós temos os filhos que nós geramos, os que chegam, os Isaques, os Ismaéis, nós temos Sara, mas tem Agar, que são aqueles que se agregam à família no meio do caminho, por uma circunstância qualquer. Eles se juntam à família e geralmente nós os agregamos ao nosso círculo, porque eles suprem em algum momento alguma necessidade da gente.
É no momento em que a gente está com algum medo, que a gente está sentindo alguma falta, que a gente está vivendo alguma escassez, que a gente está aí, a gente está passando no lugar, tem um Agar ali, a gente pega e traz ele e põe aqui dentro. A gente adquire. Quantos líderes dizem: ah, pastor, eu estou precisando desesperadamente de voluntários para o meu ministério. Então qualquer um que passar, ele vai e bota no ministério. Na hora que ele vê a bomba que ele colocou lá dentro, por quê? Porque ele estava desesperado. É igual quem começa a namorar quando está desesperado para namorar. Muito provavelmente vai arrumar um problemão na vida. E a gente vai trazendo pessoas, coisas, valores, ideias que vão representando Agar. Agora, Agar não tem culpa. Agar, por alguma razão, ou porque nasceu numa família de uma casta menosprezada, ou porque tinha alguma dívida, ou porque foi entregue pelos seus pais, por alguma razão na vida de Agar, ela se tornou uma escrava e foi parar na casa de Abraão e gerou um filho. Não foi porque ela ficou se insinuando para Abraão, não foi porque ela deu de cima de Abraão, foi porque a senhora dela mandou ela fazer aquilo. Os escravos eram propriedade dos seus senhores. Ela foi, na verdade, obediente aos caprichos de Sara. Agora, Sara, que estava rindo enquanto devia estar se preparando para gerar, agora quer prejudicar a menina. E a gente tem que cuidar de Agar. Você não pode só mandar ela para o deserto. E você fala assim: então por que Deus disse para ela ir? Vou falar de pelo menos 2 motivos aqui à frente. Mas Agar está lá chorando agora porque o menino é filho dela, tem o sangue dela, e ela vai morrer, o menino vai morrer, e o Senhor então ama Agar. Agar talvez seja aquela mulher que teve a infelicidade de fazer uma escolha errada na vida, se casou mal, na melhor das intenções, e teve que encarar um sofrimento doloroso para o resto da vida, que alterou toda a sua rota. É aquela mãe que planejou um filho, e todo o plano que ela fez para o filho não funcionou. O menino chegou de 6 meses, cheio de BO, e aquilo que era o sonho da maternidade feliz se tornou um desafio para ela. Agar é aquela menina que estava segura no ambiente da casa. Cara, essa parte está muito dramática, né? Aquela menina que estava segura no ambiente da casa e confiava em quem deveria protegê-la, e foi violada e abusada no ambiente em que ela deveria ser guardada e amada. Agar é aquela mulher que tem que trabalhar o dia inteiro, e quando ela chega em casa, ela não tem nem um homem para xingar, porque a mulher, às vezes, se ela tiver pelo menos um marido para xingar, já ajuda, porque só já dá um aliviado, né, irmã? Eu acho que dá, não dá? Pelo jeito que vocês fazem, eu acho que dá. E aqui parece que é brincadeira, mas não é mesmo. Pelo menos para reclamar do dia difícil. E ela tem uma vida solitária, e ela tem que ouvir as brincadeiras, as piadinhas, e lidar como se isso fosse uma coisa normal. Mas ela sabe no coração dela o peso e a dor que ela carrega. Agar está aí, no meio da família. Agar está aí, rotulada, estereotipada, às vezes, como é que fala? Segregada. Mas Deus também olha para Agar, e Deus tem também um cuidado com Agar. E por último a gente tem Abraão, que é o paizão, que ouviu a promessa de Deus,
e que tinha o dever de preservar essa promessa e transformar essa promessa em algo operoso. Mas Abraão faz algumas coisas que todo mundo que está aqui hoje, na posição de Abraão, e eu falei aos meninos, falei às mulheres, e agora falo aos homens, aos pais, que a gente também precisa estar atento, que Abraão ouviu Deus, e quando ele ouve Deus, ele começa a construir altares a Deus. Todo lugar que ele para, ele faz um altar a Deus. E Deus vem de tempos em tempos nos altares e fala com Abraão. Abraão chega a um ponto em que ele para, e ele está assim, num lugar tão tranquilo, materialmente confortável, seguro, que ele para de fazer altares. Parou de fazer altares, o que acontece? Para de ouvir Deus. Quando ele para de ouvir Deus, quem que ele ouve? Sara. Você já sabe o pior que deu. Quem tem uma promessa de Deus precisa estar sempre renovando nos altares essa aliança. O altar é o lugar onde você entrega, é onde você confirma, onde você chancela, onde você marca aquilo que você crê que você recebeu de Deus. Onde Deus se cala, Sara fala. Só que onde Sara fala, é o medo que está falando, é a ansiedade que está falando. Quantos homens tomando decisão errada na vida, porque não constroem altares onde possam ouvir Deus? E qual desculpa que dão? É porque eu tinha que atender minha esposa, né, pastor? Porque, para não ter problema, né? Porque o senhor sabe, né, do jeito que elas são. Se você ouvisse Deus, você diria para sua mulher: você está falando como uma louca, a sua louca. Não, você está falando como uma louca mulher. Quem ouve Deus pode falar daquilo que ouviu de Deus. Ah, pastor, é porque eu comprei um curso na internet e no curso ensinou isso, parecia tão certinho. Você não ouve Deus, então o cara da internet bota qualquer merda na sua cabeça. Você não tem altar, você não ouve Deus. Aí você ouve seus amigos, seus colegas de trabalho. Meu irmão, eu já falei isso aqui da outra vez que estava aqui. O homem é especialista em muita coisa, inclusive em mentira. Onde tiver 2 ou 3 homens reunidos em qualquer nome, tem uma mentira no meio deles, meu irmão. Como é que é aparecer na hora que o cara fala um negócio, ele já vem querendo trucar em cima, e ele começa, que tem que sempre ser melhor que o outro. Eu pergunto, cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem, varão? 28, de sua idade eu já tinha 32, entendeu? Ele fica, cara, essa piada é tão velha, toda vez eu falo. Abraão esqueceu que quem ouve Deus e quem conheceu Deus não pode deixar Deus, como o pastor Henrique falou aqui, naquele lugar do passado que foi maravilhoso, naquele encontro maravilhoso, mas é conhecer e prosseguir conhecendo, é ouvir e nunca mais fechar os ouvidos. Homem, você precisa ouvir Deus todo dia. Você tem que ter um altar. É no altar que você ouve o que Deus tem para suas finanças. É no altar que Deus dá direção para sua família. É no altar que você se posiciona como um guerreiro nessa batalha de Deus, aqui nessa igreja. Só se você ouvir Deus. Porque um homem que não ouve Deus, não vou falar não. Vou falar não. Ah, não vou falar. Não. Ah, já que vocês estão insistindo, então eu vou falar. Só porque vocês estão insistindo. Mas um homem que não ouve Deus, ele está abrindo caminhos para que o diabo comece a bradar no coração dele. E o problema é que você fala assim, não, mas Sara que é o problema. Mas quem que ouviu a promessa?
Quem que é o guardião da promessa? Quando ele para de ouvir Deus, ele fala assim: não, ela é minha irmã. E ele expõe a mulher dele a risco, a vergonha, a humilhação, a estar exposta no harém de Faraó. Por quê? Porque agora ele não ouve Deus mais. Sua mulher tem muito prejuízo quando você não ouve Deus, meu irmão. Seus filhos têm muito prejuízo quando você não ouve Deus. Seus colegas de trabalho têm muito prejuízo quando você não ouve Deus. Abraão, você que está aqui nessa igreja, nessa noite ouvindo essa palavra, por favor, renove seus altares, erga de novo seus altares, abra os seus ouvidos. Deus tem uma palavra para você, que protege, que prospera, que gera, que cura, que promove. Escute Deus. Escute Deus. Você pode justificar, mas Abraão teve a demora, teve um monte de problema, ninguém estava acreditando mais, Sara não estava acreditando. Olha aqui para mim, quem recebe uma palavra de Deus, quando você recebe uma palavra de Deus, além de você, ninguém mais precisa crer. Vou falar de novo porque eu vi que vocês gostaram. Quando você recebe uma palavra de Deus, além de você, ninguém mais precisa crer. Ninguém mais. Vou falar de novo para dar tempo de você anotar para postar no Instagram. Quando você recebe uma palavra de Deus, além de você, ninguém mais precisa crer. Você acha que Potifar e a mulher dele criam na palavra de que José seria alguém diante de quem os feixes iam se dobrar? Você acha que Faraó acreditava que Moisés ia tirar aquele povo dali? Você acha que Saul acreditava que Davi ia derrubar aquele gigante? Você acha que aqueles soldados acreditavam que ia entrar em Jericó só gritando? Você acha isso? Ninguém acreditava. Mas repito, quando você recebe uma palavra de Deus, ninguém mais precisa crer além de você. Creia, Abraão. Creia, Abraão. Homens de fé. Nós precisamos de homens de fé. A igreja rompe quando homens ouvem a Deus. Ah, mas mulher também, desde besteira, minha irmã. Tem que ter um homem que ouva a Deus na sua vida, meu. Ah, porque eu não preciso de homem. Não precisa, porque você já está igual um homem já. Os meninos, Sara, Agar e Abraão, tudo na família, tudo bagunçado, tudo atropelado. Por que essa história não termina mal? Por que essa história não para no capítulo 21? Porque quem está conduzindo essa história é o Deus Todo-Poderoso. E quando você não consegue ir, Deus te leva. Quando você não consegue ir, Deus te leva. Vou avançar para o capítulo 21 que eu vou encerrar. Não vou não, estou brincando. Vou encerrar. Capítulo 21. Abraão está na tenda. Eu imagino o coração de Abraão no capítulo 21, dizendo: meu Deus, quanta merda eu fiz na minha vida. Imagino Sara no capítulo 21. Gente, o que eu estou fazendo com esse velho? E como é que eu vou criar esse Isaac? Eu imagino Agar no capítulo 21. Gente, por que eu fui cair nessa vida de escravidão e sair do Egito? Eu imagino Ismael no capítulo 21. Como é que vai ser meu futuro se eu não sou amado nessa casa? Deus então aparece para resolver as coisas. A Bíblia diz que Abraão está na tenda, Deus aparece para ele.
E aqui você tem que entender uma coisa muito interessante. Abraão está na tenda e Deus chama para ele e renova a promessa. Agora Deus está falando com ele de novo. Agora as coisas vão voltar para o trilho, porque quando Deus fala, você pode ter certeza que o futuro bom está garantido. Diga amém. E aí Deus fala com ele. Da primeira vez que Deus fala com ele, Deus fala assim: Abraão, sai da tenda e olha para cima e conta as estrelas. Não foi assim que Deus fez? Agora capítulo 21 não diz que Deus mandou ele sair, diz que Deus levou ele fora da tenda. E ele olhou e Deus mandou ele contar as estrelas. Agora tem um problema. Na hora que você desce a leitura do capítulo 21, a sequência do texto diz assim: ao pôr do sol, ou no final do dia. Ora, como é que Abraão viu essas estrelas durante o dia? Nós temos um problema aqui. A única explicação para isso é a gente ir para o Novo Testamento. Quando a Bíblia diz a respeito de Abraão: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Segura essa heresia pesada, não posso esse trem não, porque esse trem não tem muita base bíblica não. Para Abraão ter visto esse monte de estrela durante o dia e para o texto não dizer que Deus mandou ele sair, Deus pegou Abraão, levou o espírito de Abraão lá do lado de cima, falou: Abraão, olha lá para baixo como as coisas vão terminar, olha a nação pronta, olha o meu filho morto e ressuscitado. Sabe aquele cordeiro lá, Abraão? Olha ele lá, o cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a grande vitória sobre as nações, Abraão. Abraão, esse perrengue todo que você está passando, Abraão, é para construir isso aí, meu filho. Dá uma olhada para as estrelas agora. Conta essa estrela. Da primeira vez, Abraão está contando estrela de baixo para cima. Dessa vez, Deus está dizendo: olha as estrelas agora de cima para baixo. Desliga da terra, entra num nível novo, vai para o nível sobrenatural agora. Abraão, agora você começa a ver da minha perspectiva. Agora você não olha com olhos de homem, mas agora você tem a perspectiva do céu, Abraão. Agora conta as estrelas, começa a lidar com o sobrenatural, porque a minha palavra vai ser verdade, Abraão. Você vai morrer, minha palavra vai continuar sendo verdade. Isaac vai morrer, minha palavra vai ficar de pé. Jacó vai morrer, minha palavra vai ficar de pé. Abraão, você está participando de algo grandioso. Abraão, você está dentro de um plano muito maior do que você. Olha isso, Abraão. A Bíblia diz que Abraão se alegrou quando ele viu isso. Sabe o que eu queria que Deus fizesse hoje? Com Isaac, com Ismael, com Sara, com Agar e com Abraão. Que Deus tirasse você da tenda hoje e levasse você para um lugar onde você conseguisse enxergar de maneira sobrenatural. Porque da primeira vez manda contar estrela, mas diz assim: tem um negócio de pó da terra. Conta o pó da... Agora não, Abraão, para de pó da terra, agora é estrela. Sai das coisas da terra agora e entra nas coisas espirituais. Algo de sobrenatural acontecendo no mundo de Deus que a gente precisa ver. E há algo de sobrenatural no mundo de Deus onde a gente precisa entrar. Eu fiquei emocionado aqui, vocês viram no início, porque um homem que entra numa história dessa, há não sei quantos anos atrás, e não desiste, Deus mostrou para ele alguma coisa que ninguém mais viu. Eu estava falando com o Alan, quando ele falou da Bíblia sem nota de rodapé, falei: por isso que Deus falava tanto com esses caras. Os caras não tinham uma nota de rodapé para escorar, não tinham enciclopédia de Flávio Josefo para bancar de entendido, não tinha internet para googar o sermão antes de pregar. Por que esses caras faziam tudo isso? Porque Deus levava eles num lugar que eles viam coisas
ganhava o coração deles. Se você abrir os seus olhos, o que você vê vai te desanimar, vai te amedrontar, vai te ameaçar, vai te intimidar. Mas se Deus te levar num lugar para te mostrar alguma coisa, aquilo que você vê, meu irmão. Por que Paulo aceitou sofrer, apanhar, ser martirizado? Porque ele viu alguma coisa naquele terceiro céu que a gente não sabe o que é. Por que João entrou naquela ilha e sofreu e aceitou o martírio, sendo um homem tão velho e de maneira sem se resignar, sendo aquele que era amado pelo Senhor Jesus? Porque no dia que Deus o levou lá em cima, ele viu alguma coisa lá que não saiu do coração dele mais. Meu querido, você tem que ir num lugar onde Deus te mostra alguma coisa. Você tem que passar pelo menos 1 minuto no lugar com Deus, onde você veja alguma coisa que apaixone tanto o seu coração, que alimente tanto a sua alma, que aponte tão claramente o seu futuro, que você diga: o que eu vi é suficiente para eu morrer por isso. O que Deus me mostrou é o bastante para eu não desistir de nada disso que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. E não precisa ser uma coisa extraordinária. Eu vi um Fusca. Acho que eu já contei isso para o Henrique. Eu era um garotinho. Talvez eu tivesse entre 8 e 10 anos de idade. Eu nunca fui de sonhar. Nunca tive muito sonho. Esse sonho biológico mesmo. E um dia eu tive um sonho que eu estava dirigindo um Fusquinha vermelho. E eu andava por um monte de lugar. E eu ia enchendo esse Fusquinha de gente. Eu subia uns morros, eu passava por cima de casa, ia enchendo de gente. No sonho tinha umas 50 pessoas dentro daquele Fusca. Eu achei aquilo engraçado, estranho. E eu acordei e fui contar para minha mãe. Disse: mamãe, tive um sonho esquisito, engraçado, que eu estava no Fusquinha. E contei. Minha mãe parou, olhou para mim, falou assim: Juninho, Deus está chamando você para a obra dele. E você vai juntar pessoas. E você vai conduzir essas pessoas. Para todo mundo é um sonho e é um Fusca. Eu sei o que eu vi. E toda vez que a realidade é esfregada na minha cara, que a insuficiência, que a falta de recurso, que a oposição das pessoas, que a limitação do tempo, que as minhas necessidades, escassez, problemas, pecados, quando tudo isso aparece na minha frente, quando as oposições aparecem, quando aquele dia que você fala assim: eu vou deixar isso aqui, eu não preciso disso, a minha mente me lembra: você sabe o que você viu. Eu sei o que eu vi, meu irmão. Você sabe o que Deus te mostrou. Um dia Deus abriu seus olhos para alguma coisa. Um dia Deus te mostrou um futuro e plantou ele no seu coração. Um dia Deus te fez ver alguma coisa que ninguém sabe o que é, Henrique. E é isso que te faz ser esse louco apaixonado. Porque o cara que está aqui em volta não tem a mínima ideia, mas você sabe onde Deus te levou e que estrela Deus te mostrou. Você sabe o que você viu. Eu queria que você ficasse de pé agora. Porque não importa quem você é, como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui como o filhinho queridinho, é o Isaac da casa. Ou talvez você é o Ismael. Ou você é um H, não importa. Mas a partir do momento que você entrou nessa família, Deus está conduzindo você para participar de algo poderoso. E sabe qual que é o final da história? Ninguém fica para trás. Porque Deus disse para H: volta. Ismael, volta. Vocês não puderam ter juntado, agora que juntou, vocês vão juntar até o final. Diga para o irmão aí: nós não podíamos ter juntado aqui nessa igreja aqui, ó. Agora que nós juntou aqui, meu irmão, já era.
E parar com essa frescura, já eu vou embora, que eu não estou me sentindo bem. Isso aqui não é um spa não, meu irmão. Nem na terapia, meu irmão, eu vou num psiquiatra que o cara conversa demais. E o tratamento dele é muito bom. Você está vendo como é que eu estou equilibradinho? Ele começa a conversar, me dá uma agonia. Eu falo, tá bom, cara, tá bom, só renova a receita aí, tá de boa aí, ó. Embora. Porque eu não estou me sentindo bem lá. O cara que está melhorando minha vida não está me sentindo bem. Tem dia que eu estou na minha casa e eu não estou me sentindo bem. E nem por isso eu fico falando que eu quero ir embora de lá. Você deve ser fresco e assuma o lugar que Deus te colocou. Tira a gente dessa tenda, Pai. Tira a gente desse lugar onde a gente só consegue ver um teto pequeno, escuro. Mostra o céu pra gente, Pai. Mostra o céu pra gente. Nos ajuda a contar essas estrelas e abraçar aquilo que o Senhor tem para o nosso futuro. Há um futuro do Senhor para essa família. Há um futuro do Senhor naquela empresa, que esse empresário precisa ver o Senhor o levando para um lugar que ele não pode sair de lá. Há um lugar e um futuro para esse líder, para esse pastor, para esse discípulo teu aqui nessa casa. Pai querido, faça com que essa família se junte cada vez mais, não ao redor das suas limitações, não ao redor dos seus interesses, mas ao redor daquilo que o Senhor mostrou nas alturas. E nós olhamos para o que o Senhor está olhando, nós olhamos para o que o Senhor está vendo, nós enxergamos o que o Senhor está nos mostrando, e isso nos une, isso nos empodera, isso nos encoraja, isso nos empurra, isso nos alimenta. Pai querido, não apenas pelos próximos 30 anos, mas se enxergarmos alguma coisa do céu, a gente não vai parar nunca mais. A gente vai crescer, a gente vai avançar, a gente vai prosperar, a gente vai gerar, e todos cumprirão o projeto e o propósito do Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar uma família. Obrigado, Pai querido, por não desistir de nós. Obrigado, Pai querido, por aceitar a gente aqui, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. E a nossa declaração é: conta comigo, Senhor. Conta comigo nessa família. Diga isso agora, eu queria que você dissesse mesmo. Diga: conta comigo, Senhor. Diga: conta comigo, Senhor. Diga, fala, meu irmão. Diga: conta comigo, Senhor. Diga: conta comigo, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que sua vida seja uma vida tremendamente poderosa em Deus e para Deus, no nome de Jesus.